Digidin, aula D, que casamento maravilhoso, que projeto tri, que eu fico muito feliz de participar. Te inscreve no canal, curte, compartilha, indica, promove isso aí, né? Compartilha no Facebook, no Twitter, mostra pra avó na sala o aula D. E agora a gente entra na segunda fase da história do Brasil com o professor Marcito Castro. Depois do primeiro reinado, não vem o segundo reinado, porque o Dom Pedro é 5 anos, olha que menino, 5 anos, que amor. Né? Não pode governar, vai ser criado pela elite brasileira, vai ficar no Brasil, enquanto seu pai volta para Portugal ser Dom Pedro IV. Período regencial é o período entre o primeiro e o segundo reinado, onde a gente vai ter pela primeira vez uma experiência de brasileiros governando o seu país. Que tri, né? Mas é um período super conturbado. O período regencial marca um período extremamente conturbado no sentido de que vamos ter estourando aí várias revoltas, né, provinciais, revoltas como a Revolução Farroupilha, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada, a Revolta dos Malês e várias outras revoltas provinciais, muito em função da ausência da figura do imperador. Então várias províncias vão ameaçar se separar do Brasil. Depois a gente vai ver ainda um mapa como que ficaria o Brasil se desse certo todas as revoltas separatistas. Esse é o período regencial. Um período também, pessoas, da galera do aula D, um período também onde vai haver muito conflito entre a elite brasileira pelo poder, pelo interesse. E quem é essa elite? Vamos ver agora. Olha só, isso aqui, ó, é uma sucessão de informações que deixa a galera muito preocupada quando vai fazer o vestibular, quando vai fazer o Enem. Olha só, de 31 a 40, no período regencial brasileiro, a gente tem o quê? O governo, primeiro, regência trina provisória, 3 regentes governando o Brasil. Depois, regência trina permanente, mais 3. Depois, de 35 a 37, regência una do padre Diogo Feijó. Tá? E depois, regência una de Araújo Lima. É um monte de informação, mas não precisa. E aí que está o problema, né? Estudar o período regencial deixa a gente numa trincheira complicada, porque é tanta informação, e aqui se começa a formação de grupos políticos, a formação dos primeiros partidos do Brasil vai ser no final desse período, então é um excesso, é um acúmulo de informação do ponto de vista político que torna isso pesado e para muita gente até chato. Mas a gente vai tentar filtrar e fazer isso ficar acessível, maleável, palatável para o Enem, tá? Confia em mim? Então bora lá então, tá quente. Olha só, não precisa saber disso aqui. Isso aqui não precisa saber, isso aqui é a fofoca. Isso aqui é revista contigo, tá? O que a gente tem que saber é o seguinte, que no período regencial nós temos 2 fases importantes, galera, tá? Que a gente vai introduzir hoje para depois tocar-lhe ficha nos próximos vídeos. Nós temos 2 períodos aqui. De 1831 a 1837, nós temos um período chamado Avanço Liberal, com uma série de reformas, de instituições, de transformações políticas que serão chamadas de Avanço Liberal. E depois, a partir de 37 até 40, quando Dom Pedro II assume, nós temos um período então de regresso conservador. Então, ó, 31 a 37, avanço liberal. 37 a 40, regresso conservador. Isso é o mais importante. Não essa parafernália de nome aqui. Eu nem fiz questão de botar o nome dos políticos que estão aqui, é muita gente. Porque isso aqui realmente confunde. E aí a galera vai estudar, ela fica trolhada e preocupada com a memorização que não precisa. Porque precisa mesmo é saber isso aqui. Só que ainda assim, ó, e eu percebo em muitos livros, apesar das informações estarem contidas, em muitos livros não há uma organização racional de como atingir o interesse objetivo para saber fazer essas questões. Porque muita gente erra ao adequar ali a palavra liberal e conservador para explicar esse período. E aí acaba, né, ao errar essa questão aqui, perdendo uma vaga, né, numa universidade e tal, ainda mais se o teu curso é uma coisa bem disputada. Quer ver uma coisa? Nós temos uma tendência genérica e universal para retratar a palavra liberal e conservador. E isso aqui não se aplica nesse período. Liberal, a gente pode de uma forma entender aquele partido, aquele grupo, aquela pessoa, aquele político que está, né, aberto, né, maleável às transformações da liberdade, ao progresso, a isso que vem acontecendo no século XIX. Já o conservador é o quê? É o resistente, que tem tendências tradicionais, tendências conservadoras de não se adequar ao progresso e de resistir às transformações. Liberal e conservador, numa explicação mais universal, é assim. Só que daí, se a gente usar essa explicação universal,
Não serve. Avanço liberal e conservador, avanço liberal e regresso conservador é outra natureza. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ver que os liberais no Brasil e os conservadores no Brasil, galera, uma fofoca aí, ó, são, como vai dizer depois, futuramente, um político brasileiro, farinha do mesmo saco. Eles pegam o mesmo Uber para ir para casa, eles vão os dois para Jurerê no verão, ou seja, são a elite latifundiária escravocrata do Brasil. Na real, eles têm os mesmos interesses, galera. Eles têm os mesmos interesses porque eles representam, né, do ponto de vista econômico, a mesma classe social. Aquela classe latifundiária detentora do poder do Brasil desde o período colonial. Certo? Então o que faz um liberal e o que faz um conservador se a gente não pode adequar a explicação liberal e conservador genérica para isso? É que liberal, galera, no Brasil, é o avanço liberal no Brasil, de 31 a 37, está relacionado às reformas que são vinculadas às províncias, que querem tirar, né, aquele poder político concentrado na região sudeste e no Rio de Janeiro. Então, quando há uma reforma que procure descentralizar e fazer autonomia à província, isso é liberal. Então, de 31 a 37, nós temos reformas ligadas à descentralização. Essa é a palavra que tu liga para o liberal dentro do período regencial. Liberal não é o cara progressista em si, mas é o cara que a reforma que ele quer fazer é uma reforma que dá autonomia às províncias e não fica tudo centrado no Rio de Janeiro, sacou? No Sudeste, mas que desvincule, que descentralize. Isso vai ser o quê? De 31 a 37, coisa que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Ó, vou dar um spoiler já. Por exemplo, a Guarda Nacional, o Código do Processo Criminal, o famoso ato adicional, que são reformas desse período, são reformas o quê, galera? Descentralizadoras. Não importa se elas são conservadoras no seu sentido, né, original, universal. É porque elas são reformas que querem autonomia para as províncias. Por isso é chamado de liberal. Então, liberal é descentralizador. Portanto, a mesma racionalidade tu vai usar para o regresso conservador. A partir de 37, todas as reformas são tendentes à centralização. São reformas que querem concentrar de novo o poder no centro do país, no Sudeste. Mesmo que seja uma reforma hiperliberal no sentido genérico, se é uma reforma para o centro do país, com uma tendência a concentrar no poder central do Sudeste as medidas, é regresso conservador. Sacou? Então, esse período que eu acabei de introduzir para vocês aqui, período regencial brasileiro, ele é o período que tem duas fases. Esqueça aquele azul ali. Ele é o período que tem duas fases. A fase liberal, o avanço liberal e o regresso conservador. Marcito, o que é o avanço liberal? Pá! Descentralização. O resto não interessa. Não interessa. Sempre que vocês verem uma medida de 31 a 37, bota do lado ali, descentralização. Aí vocês não erram na prova. E de 37 a 40 é centralização. No próximo vídeo a gente vai ver os partidos, os grupos, as reformas e depois também as revoltas ali. E a gente vai estar sempre vinculado a essa ideia. Avanço liberal, descentralização. Regresso conservador é centralização. É só pensar na teoria do ovo frito. Avanço liberal, clara do ovo. Regresso conservador, gema do ovo. Teoria do ovo frito, não tem erro. E a partir do próximo vídeo, vamos entrar profundamente dentro desse polêmico, famigerado, mas fácil de entender, período regencial. Beijo do Marcito e até o próximo vídeo. Tá quente.